E aí, boa noite. Vamos bater aqui um papo sobre Constituição, questão, a questão do aborto, mas o aborto como pano de fundo. Boa noite a todos. Uma das coisas sobre as quais se tem discutido recentemente, desde a eleição, né, é engraçado que a questão do compromisso do novo governo, fosse quem fosse, com a Constituição, com a democracia. A gente viu a mídia, né, nas entrevistas logo do presidente eleito, perguntando sobre o respeito à Constituição, né, para a Constituição Federal ser o guia do governo, a democracia. E é interessante observar que eu já cheguei a dizer, gravei até uma live sobre isso, e escrevi aqui no Facebook mesmo, sobre a questão da inexistência de uma Constituição que seja unívoca no seu sentido normativo. Por quê? Porque cada vez mais o Supremo Tribunal Federal cria uma Constituição ao gosto de cada um dos seus ministros. A Constituição é como se fosse um texto vazio, sem significação normativa nenhuma. E a gente vem verificando uma depredação do sentimento constitucional, para usar uma expressão até que eu não gosto, mas uma depredação do próprio sentido da Constituição como norma fundamental, de tal sorte que, como eu disse, cada ministro supremo cria a sua própria Constituição a pretexto de interpretar o texto constitucional. O que me chama a atenção hoje, por exemplo, foi um texto de um portal Metrópolis, está aí no post, na postagem abaixo, em que o ministro Barroso disse que o direito ao aborto é fundamental e independe da maioria. Nesse texto, é esse aqui, ó. Deixa eu ver se dá para aparecer. Ups. Né? Barroso, direito ao aborto é fundamental e independe da maioria. Nesse texto, diz o ministro Barroso: está em jogo direitos fundamentais da mulher e do feto. Resta fazer uma ponderação do qual deve prevalecer. Preste atenção, as palavras aqui têm sentido. Esse é um papel típico do judiciário, fazer a ponderação entre valores. A característica dos direitos fundamentais é que independem de legislador e da aprovação da maioria. A autonomia individual da mulher é um direito fundamental em jogo, afirmou o ministro. Deixa eu repetir a frase para a gente decompor o sentido delas e refletir um pouquinho sobre isso do ponto de vista constitucional e do ponto de vista político, certo? Vamos lá. Então, diz o ministro Barroso: estão em jogo direitos fundamentais da mulher e do feto. Bem, se ele reconhece que o feto tem direitos fundamentais, significa que ele está reconhecendo que o feto é um sujeito de direitos. Quer dizer, ele pode não ter feto, personalidade jurídica, mas ele tem uma esfera jurídica como sujeito de direito a ser tutelado. Percebam. Então, está implícito na própria argumentação do ministro Barroso que ele reconhece ao feto a qualidade de sujeito de direito. Portador, portanto, de direitos fundamentais. Eu nem vou discutir aqui aspectos jurídicos dessa afirmação do ministro Barroso, que, na verdade, Pontes de Miranda, lá no Tratado de Direito Privado, e mesmo nos comentários à Constituição,
de 46 e a 67, com a emenda constitucional de 61, aliás, tão bem explicou a natureza jurídica do feto. O feto, ele não tem ainda personalidade jurídica, mas existem toda uma proteção àquele ser humano em formação, ainda não dotado de personalidade jurídica. Quer dizer, o direito tutela de fora na expectativa da viabilidade daquele feto, daquele projeto de ser humano que nascerá eventualmente com vida e, portanto, já antecipadamente se protege a sua esfera jurídica futura. Não vou nem entrar na lógica argumentativa do ministro quanto ao ponto. Mas, veja, então eles já reconhecem aqui o feto e a mulher como sujeitos de direito, ambos portadores de direito fundamental. E aí, diz o ministro, resta fazer uma ponderação de qual deve prevalecer, do direito fundamental da mulher ou do direito fundamental ao feto. Preste atenção nessa lógica. Então, eu vou ponderar entre direitos fundamentais, segundo o ministro. E prossegue ele dizendo que é um papel típico do judiciário, e que a característica dos direitos fundamentais independem do legislador e da aprovação da maioria. Observe, então, teríamos aí, segundo o ministro Barroso, prestem atenção aonde vai essa argumentação. Prestem atenção. Segundo o ministro Barroso, então, é como se os direitos fundamentais independessem, portanto, da própria Constituição. Seriam os direitos fundamentais aí nada mais, nada menos do que uma espécie de direito natural. É um regresso ao justnaturalismo. Quer dizer, então, independe da legislação, independe do direito positivo, independe da maioria. Percebem? Vejam. Então, de onde vem esse direito? Como ele não é? Fôssemos todos cristãos, como no passado, diríamos, bom, vem de um direito suprapositivo, revelado, um direito teologicamente fundado. Esse é um direito revelado que o próprio ministro, como ateu, não aceita. Perceba, então de onde vem? De onde vem esse justnaturalismo sociologicamente? Se fosse, poderia vir da maioria, poderia vir da cultura, poderia vir das tradições. Não. Nem vem das tradições, nem vem da cultura, nem vem da maioria. Ele rejeita tudo isso. Então, de onde viria esse direito que não está à disposição do legislador nem das maiorias? Tampouco está na Constituição. Viria da ponderação. Ponderação de quem? Reflitam. Quem é a última ratio, a última palavra sobre essa ponderação? Barroso. Ele e mais 10. Eles é que seriam portadores, na verdade, de dizer o que é ou não é direito fundamental a partir dos seus sentimentos. Porque ponderação aí nada mais está do que a sua própria subjetividade. Não tem mais Constituição. Não tem maioria. Não tem tradição. Não tem outra coisa que não ponderação. Ponderação de quê? Baseada em quê? No eu acho que, no meu ponto de vista, de quem? De quem tem a caneta. Vejam que constitucionalismo arbitrário. Que constitucionalismo arbitrário. É um constitucionalismo que lega a própria Constituição. Mas vamos lá. O ministro Barroso vai um pouco mais além na absurdidade. Diz ele, diz a matéria, a opinião do ministro é que uma mulher não pode ser obrigada a manter uma gravidez indesejada. E, entre aspas, diz o ministro Barroso, a mulher não é um útero a serviço da sociedade. Se os homens engravidassem, esse problema já teria sido resolvido. O ponto é que a criminalização se tornou uma má política, acrescentou. Na verdade, o ministro está a dizer, de certo modo, aquele discurso vazio da esquerda, de que esta é uma sociedade, digamos assim, um direito Fernanda Lima, aquela apresentadora do Amor e Sexo da Rede Globo. E qual é o direito Fernanda Lima? É que nós precisamos destruir essa máquina,
que está aí, o direito patriarcal, misógino, racista, homofóbico, enfim, é o mesmo discurso da esquerda, só que aqui feito de modo, digamos assim, mais refinado, nem por isso melhor. Mas veja, vamos pegar agora então esses dois argumentos do ministro Barroso para uma reflexão sobre o constitucionalismo ou o neoconstitucionalismo tupiniquim. Observe. Então, o ministro Barroso diz que estão em jogo dois direitos fundamentais, o da mulher e o do feto. Prossegue que a mulher não é um útero a serviço da sociedade. Portanto, ela pode não estar com o seu próprio corpo ao dispor do feto. Ela engravida, não. O feto é o meu corpo, minhas regras. Né? Em resumo, é isso. Então, deste modo, entre o direito fundamental do feto e da mulher, deve prevalecer o da mulher, segundo o ministro Barroso. Por quê? Não, por quê? Porque sim, é um direito, é uma opção dela. Claro, o feto não se defende. Mas eu quero chamar vocês a atenção ao seguinte: observe. Só por raciocínio lógico, e daí a gente tirar nossas conclusões. Então, veja, eu teria, segundo o ministro Barroso, dois direitos fundamentais, o da mulher e o do feto. Ora, só que tem um detalhe. O direito fundamental do feto, qual é? É o direito à vida. Se eu tiver que falar em um direito fundamental do feto, eu tenho que falar em um direito à vida. E o direito fundamental da mulher aí, qual seria? O direito fundamental ao próprio corpo, digamos assim, a dispor como desejo do seu próprio corpo. Então eu teria dois direitos fundamentais: o direito ao uso do meu corpo, como eu desejo, e o direito à vida do feto. Aí, vamos usar a ponderação como critério. Qual é que numa balança de qualquer cultura que não caia na barbárie deverá prevalecer? O direito fundamental à vida ou o direito fundamental ao uso do corpo? Qual é? Qual dessas duas? Se eu disser que não é o direito fundamental à vida, mas o direito fundamental ao uso do corpo, então o direito fundamental à vida foi destroçado. Com isso eu posso matar, eu posso praticar a eutanásia, eu posso praticar o aborto, eu posso praticar aquilo que me der na telha, destruindo a vida de outrem, baseado nos meus próprios critérios. Mas é essa mesma turminha da esquerda caviar que vai dizer, não, mas não pode ter um sniper atirando lá naquele sujeito armado com fuzil, porque aquele sujeito armado com fuzil, ele não representa nenhum perigo. Pode estar com um guarda-chuva ou com uma, né, troca na parede. Veja. Então, essa mesma esquerda caviar, que ela consegue ajustar o seu discurso às circunstâncias que interessam à ideologia. Percebem? Então, o direito à vida, no caso do aborto, direito à vida do feto, ele é, segundo o ministro Barroso, menos importante, menos relevante do que o corpo, o útero, o uso que a mulher dê ao seu corpo. E por que isso? Aí diz o ministro Barroso, não importa a maioria. Claro, porque a maioria brasileira é conservadora. Então a democracia aqui não interessa. Quem deve fazer as ponderações, segundo o ministro Barroso? O judiciário. Os ministros devem decidir por toda a sociedade, baseado em quê? Em ponderações. Não existiria, portanto, nenhuma norma prévia de natureza constitucional garantindo a supremacia do direito à vida do feto. Não existiria nenhuma norma constitucional que garantisse aquele direito fundamental do feto. Existiria apenas ponderações, princípios, a individualidade da autoridade de veste estar lá a decidir que
a revelia da maioria, dos seus valores, a revelia do texto constitucional. O que interessa aqui, portanto, é a minha ideologia na hora de decidir. E isso não é à toa. Essa é uma lógica de toda a esquerda, quer no Brasil, quer nos Estados Unidos, por exemplo. Aquela discussão que se teve com a nomeação do Justice Brett Kavanaugh decorreu justamente do fato de ser ele um conservador, um originalista, aquele que respeita a Constituição dos pais fundadores, aquele que procura fazer a interpretação o mais rente possível ao texto constitucional, aquele que não é ativista, aquele que não quer criar o direito ou a Constituição ao sabor do momento e da ideologia que professa. Aquele, portanto, que respeita as tradições. Esse é o sentido de ser conservador, é evoluir sem romper, evoluir pensando em toda a história que está atrás de si. Isso é o conservadorismo. Conservar não é estagnar. Conservar é aproveitar tudo que nos foi legado pelos que nos antecederam. E aprendendo com eles, olhar para o futuro e construir esse novo futuro. Sem rompimentos, sem esquecer o aprendizado, sem simplesmente desconsiderar a história toda do Ocidente e da construção de toda a nossa cultura e dos nossos valores. Isso é o conservadorismo. Pois bem, os progressistas, os chamados autodenominados progressistas, na verdade, não respeitam a Constituição, não respeitam as tradições, não respeitam os valores da maioria, não respeitam a democracia. E solapando a democracia, destruindo por dentro a Constituição, o que faz o progressista, o que faz o intérprete do neoconstitucionalismo? Ele simplesmente rompe com a Constituição. Ele simplesmente rompe com os valores da maioria. Ele simplesmente renega tudo, baseado simplesmente em quê? Numa retórica argumentativa. E aí ele invoca princípios, como se existissem, na verdade, princípios retores a serem seguidos por ele. Como se existisse um reino de princípios que pudessem ser levados em conta. E, na verdade, esses princípios nada mais são do que, como eu digo no livro que estou escrevendo, justamente sobre os princípios jurídicos nada mais são do que artefatos retóricos argumentativos que o intérprete utiliza na aplicação do direito. Esses artefatos retóricos argumentativos têm sido transformados pelos aplicadores em pretextos para afastar o texto, para negar o texto algum sentido prévio que o vincule. É isso que, na verdade, o neoconstitucionalismo prega. Quem pegar, por exemplo, os livros de Daniel Sarmento, que é discípulo do ministro Barroso, quem pegar o livro de Direito Constitucional do André Ramos Tavares, em que ele comenta a interpretação constitucional, vocês verão de modo impressionante toda uma argumentação no sentido de nadificar, de tornar nenhum o sentido do texto constitucional, de outorgar a juízes não eleitos simplesmente a definição dos destinos de uma maioria, antidemocraticamente, baseado em quê? Na invocação de princípios, sejam lá quais forem, simplesmente para fundamentar uma decisão em favor de uma minoria organizada. Esse aqui é o ponto. Então, a fala do ministro Barroso hoje se completa com um vídeo que circula na internet, vocês podem procurar no YouTube, no Google, em que o ministro Barroso, fazendo uma palestra
justamente sobre o aborto, ele foi confrontado por uma advogada com esse questionamento sobre a garantia do direito à vida, a não previsibilidade do direito ao aborto na Constituição Federal, o que, portanto, é uma fala eloquente do constituinte originário no sentido de preservação da vida do feto, da vida ultrauterina. E aí, como é interessante, sabe o que o ministro Barroso disse, em resumo? Que ele era kantiano. E, portanto, como kantiano, e dentro de um imperativo categórico, dentro de uma visão de liberdade do agido, que eu posso agir desde que, digamos, na minha esfera jurídica eu não prejudique outrem, se o feto morreu, a ciência. Isso está no vídeo que circula na internet. Termina sendo este, no final, o argumento do ministro Barroso em defesa do aborto. Este que nós vimos agora no texto, mera retórica ideológica. No fundo, em nome de ponderações de princípios, o que se faz é simplesmente negar ao feto aquilo que ele diz que o feto teria, o seu direito fundamental à vida. Ou, o que eu diria, seguindo uma visão do Pontes de Miranda, o feto como tendo a potencialidade de ser humano, já ter pelo ordenamento jurídico toda uma proteção, uma arquitetura jurídica de proteção àquele ser humano que vai ter personalidade e que vai ser sujeito de direito futuramente. Então, a dignidade da humanidade, a dignidade do gênero humano começa justamente a partir da concepção com vida, simplesmente daquele projeto de sonhos que está no útero, sendo a mulher, podia estar no útero do homem, mas observe como na fala do ministro, ele utiliza algo capcioso para dizer, se fossem os homens que tivessem gravidez, o assunto já estava resolvido. A dizer o quê? Mas como são as mulheres, aqueles seres oprimidos pelo macho opressor, aí sim tem que pôr ela uma gravidez e o útero está a serviço da sociedade. Vejam que visão deturpada de mundo e de vida. O que o marxismo cultural faz e com a ideologia que está posta no nosso Supremo Tribunal Federal. Defende-se o uso do corpo em desproveito da própria vida. E ser em defesa da vida, neste caso, observe, ser em defesa da vida, neste caso, é um absurdo, é misógino. Eu posso defender como esquerda caviar, que não, repito, que não tem um snipe para tirar a vida de um assassino que está lá com a mão numa arma, numa metralhadora, no meio da rua. Mas o feto, esse eu posso destruir. Com que fundamento? Se não pura ideologia. Então, esse politicamente correto, que está sentado em muitas cadeiras do Supremo Tribunal Federal, desprezam a Constituição, desprezam a democracia, explicitamente. Não são contra-majoritários em defesa de valores constitucionalmente protegidos. São contra-majoritários em função da ideologia que professa. E o nome disso não é ponderação, é imposição daquela minoria organizada que, por circunstâncias políticas, tomou conta, sem voto e sem legitimidade democrática, das cadeiras do Supremo. Infelizmente, é essa a realidade. Por isso, a fala do ministro Barroso nos faz refletir, como já fez nos fazer aqui uma reflexão sobre a fala da ministra Carmen Lúcia, quando ela disse que, lamentavelmente, vejo preocupada por causa do perigo do conservadorismo crescendo. O perigo do conservadorismo. Nunca leu Burke, nunca leu Chesterton, nunca leu Kirk, nunca leu Scruton, nunca leu autor nenhum, porque pensa a chave do conservadorismo naquela visão da esquerda panfletária dos anos 60, que infantiliza ainda muitos daqueles que hoje lideram e ocupam postos-chave na nação. Infelizmente, que foram deformados nos anos 60 e 70 do século passado. Com aquela mesma visão juvenil infantilizada, aquela doença do infantilismo de esquerda de que falava Lênin. Aí nós falamos, esquecendo que a sociedade brasileira, na sua grande maioria, é conservadora. O mal do conservadorismo. Não.
Que bem o conservadorismo faz. E que bem que o conservadorismo brasileiro hoje é letrado, mostra a sua cara e discute com a esquerda cada vez mais frágil no seu argumentar e desnudada no seu argumentar. Então eu quero encerrar esse live só chamando a atenção para isso. Quando se defende a Constituição sem zelar pelo seu sentido normativo, pela sua força normativa constitucional, algo está errado. E, normalmente, quem tem invocado a Constituição nesses órgãos, aplicadores do direito, com a visão burocratizante do direito, são aqueles que citam a Constituição para usá-la contra ela própria, a pretexto de ponderar princípios. Corram dos princípios. Quando você vê muita gente ponderando o princípio na argumentação, sai de baixo. Ele não está interpretando nada, ele está criando direito ex novo, dentro da sua subjetividade, dentro dos valores que lhe interessam e em desproveito de toda a sociedade e da maioria. É assim que funciona. Os princípios no direito nada mais são, repito, que artefatos retóricos argumentativos para fazer o texto falar aquilo que ele não diz. O texto expressar, na verdade, aquilo que é a vontade de quem diz estar ponderando, criando a partir do texto, como se ele fosse nada, criando uma nova norma. Tá bom? É isso. Precisamos... esse é a raiva do Trump nos Estados Unidos, porque ele fez agora uma Suprema Corte conservadora que respeita a Constituição, respeita as tradições, respeita a vontade dos pais fundadores e, mais do que isso, respeita a democracia americana. Precisamos de ministros no Supremo que voltem a respeitar a democracia brasileira, a respeitar a Constituição, a respeitar, portanto, a vontade da maioria, protegendo as minorias em decisões contra-majoritárias, quando tutelem aqueles direitos fundamentais garantidos na Constituição. E a morte não é um direito fundamental do feto. O feto tem direito fundamental à vida. Por isso, o aborto não pode ser aceito. Era isso que eu queria fazer, essas ponderações e dividir essas reflexões com vocês aqui no Facebook. Porque às vezes se conversa tanto direito como se fosse fora da realidade, mas a gente procurar, pelo menos, discutir um pouco desses temas com maior clareza e sem tanto juridiquês, pode ajudar a que a gente possa se posicionar e compreender o que está em jogo. O que está em jogo é que nós temos aquele que seria o menos perigoso dos poderes, né, sendo hoje o mais político deles, e o menos controlável, que é o Supremo Tribunal Federal. Boa noite a todos, hasta la vista, que Deus nos abençoe. E antes de desligar, eu queria dizer que esse live, ele é em homenagem à minha falecida mãe, que hoje estaria fazendo 80 anos de vida. Maria Francisca Tereza Soares da Costa. Para você, senhora mamãe, aí do céu, que eu gravo esse vídeo e ofereço a sua memória. Um beijo grande à senhora e um abraço grande em todos vocês. Hasta la vista.